Oi pessoal, a paz, tudo bem? Muito provavelmente a essa altura você já deve ter visto sobre o Bolsonaro que falou a respeito de um jejum, né? Então eu tenho visto todas as lideranças evangélicas assim que eu acompanho convocando realmente as suas igrejas para um jejum nesse domingo agora, né? Dia 5. Então eu queria explicar um pouquinho sobre jejum, né? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre isso, então eu queria pegar alguns pontos e explicar, né? Eu achei incrível um presidente estar apoiando o jejum e a nossa igreja ela também convocou seus membros para o jejum, né? Então eu queria explicar um pouquinho. Primeiro, eu queria diferenciar propósito de jejum. Às vezes eu mesma falo, né? Eu já vi outras pessoas falando, eu tô de jejum de televisão, eu tô de jejum de mídias sociais. Na verdade, o que você está fazendo é um propósito, tá? Porque o jejum mesmo é de alimentos, tá bom? Então, na Bíblia, não fala exatamente assim, olha, todo jejum é só assim. Mas a gente vê na Bíblia jejum de períodos de um dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias, que é o jejum de Daniel, e de 40 dias, que foi o jejum de Jesus e de Moisés, tá? Então, existem 3 tipos de jejum. Tem o jejum total, que é sem água e sem comida, tá? Então, um exemplo de jejum total foi o que a rainha Esther convocou para o povo judeus, lá em Esther 4, 15 e 16, que ela falou assim, vá reunir todos os judeus e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Então aqui é um jejum de 3 dias, um jejum total, tá? Não comia e não bebia. Um outro jejum total também foi um que Paulo fez, né? Fala assim, quando ele ficou cego, né? Que fala assim, por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Tá? Então esse é um jejum bem agressivo que não é o que a maioria das pessoas fazem, tá? O jejum que a maioria que as pessoas fazem é o jejum parcial com água, que é o que eu faço, né? Eu me abstenho de todos os outros alimentos e fico só na água, que foi o jejum que Jesus fez quando ele estava sendo tentado no deserto, tá? Então o período que ele ficou foi 40 dias, mas pelo que dá para entender, ele estava bebendo, porque fala assim, Jesus cheio, eu vou ler Lucas 4, 1 e 2. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, como aqui nesse versículo só fala não comeu, não fala não comeu e não bebeu, então subentende-se que ele estava bebendo água, né? Tanto que ele foi tentado só com um pão e fala só que ele teve fome, né? Não fala que ele teve fome e teve sede, e também não mostra Satanás tentando ele para transformar nada em água, né? Transformar em água, alguma coisa assim. Daí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, né? Que ele responde. Então, subentende-se que ele estava bebendo água. Então, esse é o jejum que eu faço, né? Quando eu fico longos períodos assim, eu fico nesse, tá? E tem o jejum também, outro jejum parcial, que é o jejum de Daniel, que você come alguns alimentos, né? Lá em Daniel 1 fala assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Em algumas versões fala assim, Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E daí no versículo 12 fala assim, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Né? Então, esse é um jejum que às vezes a nossa igreja convoca também, por exemplo, antes do carnaval, né? Geralmente a gente faz, porque é um jejum que você consegue fazer por mais tempo. Né? Então, por exemplo, esse jejum só de água, o máximo que eu consegui retão, assim, sem parar, o jejum intermitente que a gente fala, foi 2 dias. Né? Eu nunca consegui jejuar além disso. Então, quando você precisa passar longos tempos aí de jejum, você pode fazer o jejum de Daniel, né, que você se abstém só de alguns alimentos. E tem algumas discrepâncias, assim, não é todo mundo que concorda em relação ao jejum de Daniel.
Então, por exemplo, na Bíblia fala só água e vegetais. Então, tem gente que fala assim, beleza, vegetais, mas será que fruta entra? Será que cereais entra? Né? Porque tem gente que come só água e legumes, né? Então, eu lembro que na nossa igreja, durante 3 anos, esse jejum foi convocado para todo mundo. E no primeiro ano eu tentei só água e legumes mesmo. E eu não consegui, eu passava muito mal. E daí no segundo também, eu só tentei água e legumes, não consegui. Eu ficava pior se eu me abstesse totalmente do que só comendo o que eu estava comendo. Então, eu sentia muita tontura, mas insuportável mesmo, e muita ânsia de vômito, então eu não consegui. Então, no terceiro ano, eu fiz meio que um jejum vegano, né? Então, que nem assim a Bíblia fala sobre os manjares do rei, né? Então, muitas pessoas tomam isso como referência para o seu jejum de Daniel, então tiram todos os manjares, né? Então, o que eu faço? Eu faço quando eu faço o jejum de Daniel, o que deu certo para mim, eu incluí frutas, eu incluí cereais, beber somente água, e eu só comia comida natural, né? Eu não comia nada industrializado. Então, foi a forma que eu consegui fazer, né? Que inclusive foi uma época que até tentei quis ser vegana, né? Eu tava começando a pensar nisso, mas por algumas questões isso foi algo que eu descartei. Mas eu aprendi várias receitinhas nessa época, porque não tinha como você ficar só comendo tomate todo dia, né? Então eu fui tendo que ter criatividade e aprendi algumas receitinhas aí com legumes e vegetais, tá? Então, em relação ao jejum de Daniel, eu oriento que você faça o que a tua igreja orienta, né? Então, na época, a gente disponibilizou um arquivo, assim, todo mundo, né? Para todo mundo estar seguindo. Então, se a sua igreja convocar, você faz o que a sua igreja está te orientando, tá? Mas é algo que não tem, assim, é só assim, tá? Então, se você nunca jejuou, eu aconselho você começar pelo jejum de água, tá? E logo nas primeiras horas é normal você sentir uma certa dor de cabeça, tá? Isso é normal. Mas conforme você vai jejuando e tendo essa prática, isso o seu corpo vai se acostumando, tá? Então, com o tempo, depois, assim, isso não incomoda mais e nem meio que o seu corpo acostuma. Tá? Então, nas primeiras vezes, eu aconselho, se você nunca jejuou, não fica 24 horas, vai ser muito difícil. Então, o que você faz? Você começa por 4 horas, daí você aumenta para 5, ou então você começa pulando uma refeição, tá? Até o seu corpo se acostumar. Então, se você nunca jejuou e se você tentar ficar amanhã o dia inteiro, provavelmente vai ser muito difícil, provavelmente você não vai conseguir, vai passar mal, vai ter muita dor de cabeça, muitas pessoas sentem enjoo e ânsia de vômito também. Então, eu não aconselho você ficar 24 horas. Eu aconselho, se você quiser participar, você começar pulando uma refeição. Então, você ou pula o teu café da manhã, ou o teu almoço, ou a tua janta, enfim, tá? Começa desse jeito para ficar mais fácil para você. Então, no período de jejum, a nossa carne, ela, através da abstinência, ela é enfraquecida. Tá? Então não é uma penitência, tá? A Bíblia fala que a carne luta contra o espírito. Então quando a gente está em jejum, o nosso espírito fica mais forte porque a nossa carne fica mais fraca. Então em períodos de jejum não é uma negociação com Deus, mas é um período que o seu espírito ele fica fortalecido. E realmente em períodos de jejum eu percebo o Espírito Santo falando mais audível comigo. Ele está falando na verdade o tempo todo, só que em períodos de jejum o nosso espírito fica mais forte e a gente consegue ouvir melhor a Deus, tá? Assim, se você quiser fazer períodos mais longos, eu aconselho que seja por direção de Deus. Então, por exemplo, eu já ouvi o profeta Davi Rebolo, que ele tinha ficado 40 dias, e aí ele teve um sonho que veio um anjo e mandou ele ficar mais 40 dias. Então, ele ficou 80 dias de jejum. Ele falou que teve anos que ele ficou 200 dias do ano em jejum. Não seguido, mas assim, picadinho ele ficou 200 dias. Então, se Deus está te orientando a fazer um jejum diferente, né? Amém. Mas comece com o jejum com água e comece pequenos períodos, até você ir aumentando esses períodos, tá? Na verdade, eu acho que eu deveria voltar a fazer isso, mas eu lembro que tinha uma época que eu jejuava uma vez por semana, sabe? Uma vez por semana. E realmente isso é algo que
que ajuda a fortalecer o nosso espírito. Eu acho até que é uma coisa que talvez eu devesse voltar, porque realmente você vê muita diferença, tá bom? Seria isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre o jejum, pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá bom? E, enfim, vemos, né, a gente, todo mundo amanhã em jejum, no domingo, pra gente estar orando aí pela nossa nação. Amém? Seria isso. Deus abençoe e até a próxima.